Vamos lá, Oi? vou dando as boas-vindas aqui para o pessoal. O pessoal tá entrando aqui para acompanhar a gente. E aí eu já vou adiantando aqui os assuntos para a gente conversar, ministro. Eu acho que todo mundo quer saber, né? A parte das privatizações, a gente tem os Correios, finalmente foi enviado o projeto aí de privatização dos Correios, entregue lá no Congresso. A mesma coisa em relação à EBC, né? A nossa TV estatal. É outro assunto que está bastante em pauta aí nas últimas semanas. 5G, Wi-Fi Brasil, enfim, alguns bons assuntos para a gente tratar aí nessa próxima meia hora. Sei que o ministro já tem compromissos também na sequência. Então, primeiramente, agora sim, com o sinal um pouco mais estável, boa noite, obrigado por nos atender. E a Boa gente pode noite. já começar falando do Correio. Ministro, como é que está isso daí? Agora vai? Boa noite, Renato. Tudo bem? Agora foi. E, Comunicações com problema de comunicação tá ruim, né? olha o 5G aí como é É, necessário. fazendo falta. Então, primeiro o PL dos Correios chegou no Ministério em setembro e logo no final de novembro nós entregamos para o governo, né? Foi para a Casa Civil e para a SAGE e hoje ele se encontra já na Câmara dos Deputados, já tem relator, o deputado Gil Coutrin. A gente ficou nesse gap aí de dezembro até o começo de fevereiro, foi porque tinha aquela questão da presidência da Câmara, então nós estávamos esperando ter um novo presidente para que fosse escolhido um relator já com a nova presidência. E logo depois, na primeira semana depois do Carnaval, já enviamos e, paralelo a isso, o BNDES junto com a Accenture, que é a empresa de consultoria que está prestando serviço para a gente, eles encerram os trabalhos em julho, mas eu acho que até o final do ano é o nosso prazo máximo aí para votar nas duas casas. Olha isso, importante, hein? Ainda em 2021, então, expectativa de votação tanto na Câmara quanto no Senado desse projeto aí tão esperado, né, pela maioria dos brasileiros da privatização dos Correios, que eu acho até que demorou muito, né, ministro? Cada dia que passa, a impressão que a gente tem é que, inclusive, vai valer menos essa empresa. A gente vê aí muitas empresas privadas com suas próprias redes de distribuição, né, para citar aqui, sei lá, Mercado Livre, Magalu, a gente cansa de ver aí os veículos desse pessoal fazendo as entregas por conta própria. Daqui a pouco ninguém vai querer comprar. Você acha que tem esse risco ou não? Não, não tem, Renato. Até porque ontem a gente fez uma reunião do PPI e a empresa até fez uma apresentação, estava lá o presidente, alguns ministros, e os Correios, por exemplo, eles aumentaram o EBIT do ano passado de 600 milhões para quase 1 bi. Então, teve um aumento de 360 milhões de EBITDA. A empresa teve um aumento de 4,2 bilhões no seu valuation. Então, ela aumentou muito, caiu, obviamente, em uma parte do seu faturamento, né, que era cartas, enfim. Mas a questão de encomendas e outras entregas que aconteceu agora no período da pandemia fez esse. Apesar da greve de 35 dias, o faturamento aumentou e o EBITDA aumentou. Então, ela continua com o seu valor crescente. Ótimo. E aí não só a privatização, como o fim do monopólio, né, ministro? Isso que é importante, a abertura desse mercado, não só na questão dos Correios, como em outras áreas também que a gente vê. O governo foi eleito com esse discurso, com essa promessa de ser liberal, né, de fazer privatizações. Muita gente reclama, teve a saída do secretário Salim e outras pessoas da equipe, mas eu entendo que tem que ser 2021, né? Ano que vem já temos eleições. O senhor acha que já há consenso dentro das casas para aprovação disso ou é algo que ainda vai ter que ser trabalhado? Tem que trabalhar muito, né? Eletrobras é mais fácil, acho que até junho, julho a gente consegue votar MP da Eletrobras. Nos Correios, por ser uma empresa que tem quase 100 mil funcionários, né? Então tem a bancada da esquerda vai querer fazer muitas audiências públicas, fazer reuniões temáticas, ouvir todos os lados, e nós enfrentaremos uma batalha um pouco maior, mas existe um consenso. Nós temos hoje um Congresso reformista, dito a Previdência que votamos no começo de 2019, sem nenhuma indicação política e ministério. Então, o Congresso mostrou que era um Congresso novo, reformista. O presidente da Câmara está 100% alinhado com
com as pautas do governo, ele mesmo escolheu o relator, um relator da sua relação pessoal, que disse que vai dar celeridade. Então, a gente vai correr com o tempo, porque nós ficamos praticamente menos de 2 meses com o projeto, com o PL. Foi ritmo aceleradíssimo, que a gente recebeu da economia, em menos de 60 dias, passou por todas as instâncias do Ministério e enviamos para a Casa Civil e depois para o Congresso Nacional. A impressão é que agora as coisas estão dando mais rápido, né? Citei aqui um pouco antes essas últimas votações, tivemos hoje os vetos do saneamento, ontem teve o marco do gás, já teve autonomia do Banco Central. Você está animado com esse novo Congresso, esse início de 2021? É animador para essas propostas que estavam aí aguardando essa tramitação, ministro? Renato, é animador ver que o Congresso, após essa mexida nas duas casas, nós temos uma sintonia total, principalmente com a pauta econômica, né? Está dando celeridade, porque Brasília, nós temos que primeiro resolver fora da casa, né? Fora do Congresso, onde tem todas as discussões mais importantes. Quando praticamente é pautado, é porque já tem ali um segmento, né? Já tem ali uma decisão. Então, a gente viu que nesse começo de ano nós tivemos uma semana só PL dos Correios, Eletrobras e Banco Central Independente. Ontem tivemos o marco do gás. Então, assim, teve a PEC também, que avançou. PEC emergencial. Então, assim, eu estou muito satisfeito com o ritmo do Congresso. Nós precisamos continuar nessa forma. Obviamente, estamos num momento de pandemia com aceleração grande, né, devido à nova cepa de número de casos, de mortes. O governo tem se dedicado quase que integral a isso, mas, paralelo a isso, a pauta econômica está andando como deve andar. Perfeito. Agora, um assunto que ainda gera muitas críticas, até por ter sido uma promessa ali citada nominalmente do presidente, é a EBC, né? A TV estatal, que ele chamava até de TV do Lula, e até agora muito pouco foi feito, né? Nenhum movimento muito efetivo em relação a isso. Acho que até que na última semana teve alguma novidade, né? Inclusive acompanhei uma polêmica do senhor no Twitter em relação a esse assunto, o pessoal questionando e tudo mais. O custo, né, dessa empresa anual para os pagadores de impostos brasileiros, né, que é de onde vem o dinheiro, e a grande maioria, inclusive, para pagar os salários, né, o quadro de funcionários dessa empresa. Eu queria que o senhor desse uma geral aí dos números da EBC, quanto que ela vale, quanto que ela custa por ano, quanto disso que é folha de pagamento, os equipamentos dela, e por que isso não anda, ou se pelo menos a gente pode ter uma expectativa que em brevemente essa TV vai ser privatizada também, ministro. Então, vamos lá, vamos do início, né? As pautas do Ministério, nós tínhamos Correios, privatização, leilão do 5G, EBC e Telebrás, né? São os 4 desafios que nós temos. Então, o que aconteceu? Os Correios, ele tem até pela sua posição, né, de mercado e também o EBITDA positivo, obviamente é a empresa que tem mais facilidade de atrair grandes players, né? A EBC, quando a gente assumiu, que eu busquei os números da EBC, ela é empresa ainda dependente, né? No ano passado, por exemplo, ela precisou do Tesouro de 88,5 milhões. Ela tem um custo de 550, mas esse custo de 550 não é bancado pela União. Por exemplo, nós temos as empresas de telecomunicações, elas pagam um imposto anual que vai para a EBC, que dá em torno de 200 e poucos milhões, e ela tem uma aplicação financeira que rende mais 200 e alguma coisa, totalizando quase 480 milhões. A folha dela custa 370 milhões, são 1.850 funcionários, e ela tem o aporte anual do Tesouro de 88,5. O que é que nós fizemos? Já tem um prédio da EBC, que é o prédio mais famoso que tinha no Rio de Janeiro. Já passamos o prédio agora para a economia, cerca de 30 dias atrás, já está entrando em leilão, vai ser vendido por 95 milhões, é a estimativa.
Nós temos na ordem de 350 milhões em patrimônio da EBC, que já estava tendo esse grupo de trabalho, estudando e auditando todos os patrimônios da EBC. Ontem teve a reunião de PPI, do conselho do PPI. E eu já estava conversando há muito tempo que a gente estava vendo se ia dar tempo já colocar a EBC. Então, já tínhamos a reunião, coincidentemente, aquela discussão em relação à EBC. Eu disse, é mais difícil do que os Correios, né? Porque tem que ter, a gente tem que encontrar um modelo ideal para que a gente possa vender a EBC. Nós colocamos no PND, o PND agora foi aprovado ontem, vai contratar uma consultoria, o BNDES vai contratar e vai nos mostrar o modelo ideal. Você olhar para a EBC, tem um ativo muito importante da EBC, que são as faixas, né? São os canais que ela tem, no Brasil todo, tanto de TV como de rádio. Só que, a princípio, isso vale muito dinheiro, mas não pode ser vendido, teria que ter uma alteração da lei. Então, esse modelo quem vai estudar é o banco. Se isso a gente conseguir vender para uma empresa entrante, por exemplo, a gente conseguir vender esse portfólio que ela tem, ela vai ter um valor, um valuation bem maior do que o esperado. Então, outras opções serão estudadas, venda dos ativos, fazer um PDI em relação aos funcionários, até porque, para mim, a sugestão que estava dando para liquidar e fechar e gastar dinheiro da União era uma derrota. Eu nunca concordei com isso. Até porque, diante dos ativos que ela tem. Então, eu já fiz essas ponderações ontem na reunião, o BNDES com todos estão estudando e eu acredito que em 90 dias nós teremos aí já um primeiro resultado para que a gente possa avaliar. Entendo que seria uma derrota, né? Não conseguir driblar essas questões aí burocráticas que impedem ter um valor melhor, mas se for esse o último caso, ministro, se não houver alternativa, a única alternativa possível seja simplesmente fechar, vender os ativos e acabar com a TV desta forma. Você acha que isso vai acontecer isso ou vamos vem ter pelo que conviver PND. com isso? Sim, vem pelo PND, entendeu? Eles fazem o estudo, o banco faz o estudo e a Secretaria de Desestatização também, né, entra dentro desse sistema. Se eles observarem que não existe nenhuma forma de ser vendida, que não tem nenhum interessado para comprar, nós temos ativos suficientes para fazer um PDI grande, para tentar fazer a redução sem que simplesmente fechar a EBC. Você olhar para o ranking de emissoras, ela é a 9ª colocada. Ela tem... Ontem eu até passei no grupo de ministros, né, o ranking que terminou de 2020, ela fica ali empatado praticamente com a Globo News e a TV Cultura. Então, ela tem uma forte audiência em relação às TVs a cabo, por exemplo. Então, isso pode ser que tenha algum atrativo que a gente possa oferecer, mas observando sempre todos os funcionários, vão ter espaço aí para debater e tentar encontrar uma forma que sempre a consultoria trata disso também. Que as pessoas sempre assustam achando que a empresa que compra demite todo mundo. E, na verdade, se você for olhar no mundo inteiro, a maioria das privatizações, as empresas melhoram, elas crescem, elas ampliam o seu leque de produtos, melhora a eficiência e aumentam o seu quadro de funcionários. Então, isso é a expectativa tanto dos Correios como Eletrobras, enfim, outros que estamos vendo. É verdade, quando é bem feito, o resultado é esse mesmo. Ministro, mudando agora de assunto para falar de 5G, né? Muita polêmica em torno disso, a questão política envolvida também, China, Estados Unidos, algumas teorias aí inclusive de espionagem, enfim, é um assunto bem delicado, né? O que tem hoje em relação a isso? Há leilão já previsto? O Brasil vai se abrir a qualquer oferta? O que você pode passar disso aí para a gente? E também acho que vale uma breve explicação, né? O que é o 5G? O que ele traz de tanta novidade em relação ao que a gente já está acostumado? A gente já passou para o 3G, depois para o 4G. Por que essa expectativa tão maior em relação ao 5G? Parece que é realmente um salto muito grande ao que a gente tem hoje, né? Renato, é 100% diferente de todos os Gs que nós já passamos.
porque o 4G ele veio muito para as pessoas, né? Hoje você tem o FaceTime, a gente está aqui conversando por causa que o 4G trouxe, né? Os áudios, conversas de vídeo, e ele ajudou muito essa aproximação de pessoas com pessoas, né? No mundo inteiro você consegue falar com um parente seu na Ásia e online ao mesmo tempo. E o 5G, ele além de aumentar 100 vezes a velocidade, ele faz com que as empresas, é a evolução das empresas, é uma revolução, na verdade, das indústrias. Nós teremos coisa falando com coisa, que é a famosa IoT, por exemplo, que é a internet das coisas. Então, toda a cadeia produtiva da empresa, ela vai se comunicar, evitando desperdício. Desde, por exemplo, você pegar o agrobusiness, por exemplo, desde quando o agricultor, a empresa, vai fazer uma primeira plantação de um produto, até a venda lá na ponta, em outro país, toda a cadeia produtiva ela vai se comunicar, desde a temperatura do caminhão, com o tempo que ela vai chegar no porto, para entrar no navio, o acompanhamento vai ser 100% integrado. Então, isso vai fazer com que as empresas tenham um ganho muito grande. Falam-se na conectividade rural, no 5G, que as empresas irão crescer em torno de 20% ao ano, só com a implementação do 5G. Aí nós teremos várias outras atividades, por exemplo, a telemedicina você vai poder montar, por exemplo, aqui em Brasília, um médico aqui de Brasília vai poder operar, se tiver lá um centro cirúrgico no meio da Amazônia, ele vai poder fazer a operação daqui de Brasília. Então, isso aí a gente não pode pensar nisso com 4G. Por quê? Porque no 4G a latência é muito alta. Então, se o médico ele erra 1 milímetro para cá ou para lá, você pode matar o paciente. No 5G, a latência é praticamente zero. Então, você faz com que possa acontecer isso com veículos autônomos, ou nós teremos táxis no futuro, Uber, funcionando sem motorista, o driverless car, por exemplo. Nós teremos, enfim, uma série de produtos novos que chegarão, que irão revolucionar a indústria. Muito bem, realmente é um grande salto. Agora, como é que está o Brasil em relação a esse processo? Existe uma questão política também envolvida? O que nós temos do governo de posição para ter esse serviço aqui no Brasil? Primeiro, a gente vai conseguir, a gente colocou as obrigações do edital, porque nós temos 20% do Brasil que não tem internet, não tem conectividade. Então, a gente vai aproveitar o 5G para que a gente possa levar a internet para quem não tem. Então, todas as localidades do Brasil, acima de 600 habitantes, que são 14 mil, terão internet 4G. Então, essa é uma obrigação do edital. 48 mil quilômetros de rodovias federais terão internet 4G. Até para a gente fazer essa conexão das empresas também, quando elas estiverem transportando. Aí a gente colocou a migração da banda C para a banda KU, né, que nós iremos limpar a faixa das parabólicas, 1 bilhão e 500 milhões para fazer o norte conectado. A gente vai conectar toda a região norte, a gente vai conectar 10 milhões de pessoas que hoje não têm nenhum tipo de conexão. E a gente vai também fazer a rede privativa de governo. A gente chama da rede segura de governo, que vários países estão adotando isso. A Finlândia já tem, a Alemanha está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, França também, né? Não. Alguns países, isso começou esse modelo a ser adotado. Eu acredito que nos próximos 1, 2 anos, a maioria dos países irão fazer essas duas redes. Nós criamos, a gente chama de pequeno box, que é o box governamental, que é o box de comunicação sensível, que dentro dele tem Forças Armadas, governo federal, executivo, Congresso Nacional, Supremo, Petrobras, os bancos. A gente consegue ali colocar dentro tudo que é sensível. A gente estabeleceu uma série de critérios técnicos, observando também o que os outros países fazem. A gente colocou, por exemplo, que o mercado acionário das empresas que irão fornecer os equipamentos tem que ser similar ao mercado acionário do governo brasileiro. Então, isso foram algumas das exigências que a gente fez. Mas sempre o mercado privado fazendo tudo. Quem vai construir a rede segura? O mercado privado.
quem vai operar a rede segura, quem vai gerir o mercado privado, quem vai construir o Norte Conectado privado, 100% das obrigações, nem o governo federal não vai fazer nada, não vai construir nada, não vai licitar nada. Perfeito. Então, essa série de exigências e requisitos, cumprindo isso tudo, está liberado, não vai ter nenhum tipo de veto a países específicos, empresas com origem. O que é importante é cumprir tudo isso que está sendo colocado no edital, certo? Certo. Se as empresas, tem empresas que têm condições de participar do setor privado e empresas que entram que não têm condições de entrar na área privada, né, na área pública. Mas o principal disso, que eu quero deixar claro, que as empresas não bidam no leilão. Quem entra no leilão são as teles. A Claro, a Vivo e a TIM. Entendi. Elas que vão bidar no leilão. E elas que vão Entendi. comprar os espectros. Mas quem é que vai fornecer equipamentos para as teles depois de adquirir os espectros? Aí sim, que são as empresas. Perfeito. Então, a nossa ida na nossa viagem de 5G não foi para fechar com nenhuma empresa, muito pelo contrário, foi só para conhecer, ver o 5G o standalone funcionando, ver o 6G funcionando, por exemplo, a Nokia, a gente viu a 6G funcionando. Eu vi aqui uma pergunta da Oi. A Oi vendeu a móvel para a TIM, para a Claro e para a Vivo. Então, ela não irá participar do leilão móvel, porque as três empresas elas deram o lance e vão adquirir a móvel da Oi. Então é isso. Então quem vai entrar no leilão, Renato, são as teles. Não é não é a empresa que entra, entendeu? E, bom, falando nesse assunto, tem um programa também interessante do governo aí ligado à tua pasta, né, ministro, que é o Wi-Fi Brasil, se não me engano. Isso. Eu vi um pouquinho o que já foi feito, como é que está a ação nesse sentido aí, porque hoje em dia a internet, né, o Wi-Fi acaba sendo praticamente um serviço básico, né, para qualquer pessoa com essa nova realidade que a gente está vivendo. O Wi-Fi Brasil, quando a gente começou a pandemia, nós vimos que a internet teve um aumento de capacidade de uso de 50%. No começo da pandemia logo. As pessoas ficaram em casa, começando a fazer home office, estudando em casa, trabalhando de casa, namorando de casa, quer dizer, praticamente todo mundo foi para a internet. Ao mesmo tempo, nós observamos que tinha 20% do Brasil, 46 milhões de brasileiros, que não tinham acesso nenhum. E para você entrar, como a gente vai entrar agora, nas cidades, levando fibra ótica, levando internet, né, de qualidade, isso demanda custo e demanda tempo. O que é que a gente fez? A gente diminuiu esse deserto digital levando via satélite, Wi-Fi Brasil. Então já levamos 13.600 pontos de internet para localidades sem internet. Então são 10 mil escolas rurais, 1.500 unidades de saúde, postos de saúde, e o resto praças, enfim, localidades indígenas ou qualquer outra localidade que não tenha internet, a gente está levando. Quando terminar 2028, as obrigações do leilão de 5G, não terá mais nenhuma cidade, nenhuma localidade acima de 600 habitantes que não tenha internet de 4G. Então, talvez o satélite funcione para localidades com 50 habitantes, 100 habitantes, 200 habitantes. Aí a gente vai conseguir ter um Brasil todo conectado, né, até 2028, que é a nossa previsão. Muito bom. Uma última questão, ministro. A gente aqui no ranking, uma das pautas que a gente defende sempre é a livre iniciativa, né? A liberdade para que as empresas possam tomar suas decisões e oferecer os produtos da maneira que quiserem, enfim, sem interferência, né? Sem muitas amarras do governo. Tem um projeto que eu já vi o senhor em alguns momentos se mostrar a favor, que é a obrigatoriedade de a gente ter nos celulares, nos aparelhos celulares, o sinal de rádio, né? Gratuito para todos, liberado. Até entendo que a questão da tecnologia é algo simples de se fazer, mas aí muito mais uma questão aí de princípios, né? De ter uma ordem do governo, do Estado, interferindo ali na produção de uma empresa privada, do que tipo de produto ela tem que oferecer para os seus clientes. Você não acha que é um caminho perigoso? Às vezes uma coisa bem intencionada, começa com algo simples, mas de repente pode virar algo não esperado e que esse princípio deveria ser observado?
100% concordo com você. O governo público não pode interferir no privado. Isso é uma premissa que não se abre mão dela. Mas quando você está no ano de pandemia, a gente conversou com muita gente. A gente chamou, eu chamei as teles, eu chamei todas as empresas que fornecem equipamentos. E num bate-papo desse, conversando com eles, quando a gente viu esse deserto digital, 45 milhões de brasileiros que não têm internet, muitos deles têm rádio, muitos deles têm rádio na sua cidade. Só que se você não tem internet, você está trabalhando, ou você leva aquele rádio de pilha, ou você não tem acesso. E elas me falaram, inclusive eu conversei com todas, que a maioria, eu não sei o percentual exato, mas mais de 90% dos aparelhos, preciso checar, estou aqui até com o meu time aqui para checar, já vem com essa função em modo desativada. Então, só significaria ativar a função. E aí eu perguntei para eles se eles poderiam fazer isso, até para que a gente possa levar informação. Por exemplo, vai ter o Covid, um auxílio emergencial, assim a gente poderia usar isso para explicar. Aí fazia com que a pessoa pegasse o mesmo celular, só ele ligava, ativava sem nenhum custo. Aí falaram que eu queria exigir que para entrar no Brasil tinha que ter rádio. Não é nada disso. Até porque, por exemplo, quem compra um iPhone de R$5.000, 6.000, ele mora num lugar que tem internet, que tem 4G ou que tem Wi-Fi, ele não vai precisar de rádio. Não vai fazer diferença. Sim. Não vai fazer diferença, não precisa investir nisso, nem tem interesse em investir nisso, entendeu? Então, isso foi conversado com eles de uma forma, numa mesa, foi num Zoom, um bate-papo com o Motorola, com o Samsung. E eles estão ligando, eles estão se oferecendo, não estou cobrando. Então, é algo voluntário, não foi nada imposto. Aqueles, os que já têm a função bloqueada, só estão desbloqueando, sem nenhum custo. Entendeu? Perfeito. Então, de forma voluntária e não imposta pelo governo conversado. Mas que todos estão fazendo, estão ligando para o Ministério. Quando terminar, eu vou fazer um levantamento e vou mostrar. Mas isso com o quê? Para que a gente possa ajudar com a comunicação nas pessoas que não têm internet. Perfeito. Está esclarecido, a impressão saiu em alguns lugares que poderia ser algo realmente obrigatório. Porque quando a gente entra no debate, acaba vindo muita ideologia, vem uma questão de fora, aí a gente até desiste de discutir. Porque é tanta coisa para fazer, como aqui eu estou colocando os Correios para PND, EBC, fazendo leilão de 5G em tempo recorde. Eu vou chegar e obrigar a empresa a fazer isso ou aquilo. Não, é livre mercado, cada um que faça o que for melhor, entendeu? Isso é a premissa que eu acredito e eu faço por convicção e também que é uma orientação do governo. Muito bom ouvir isso, ministro. Bom, para resumir o nosso papo, então, quem está chegando aqui agora, privatização dos Correios muito bem encaminhada, até o final do ano, provavelmente votação nas duas casas. Eletrobras, a gente nem deu muita atenção a isso, mas ministro otimista, porque até o meio do ano já tem essa privatização também. 5G com o edital aí sendo preparado. Julho. Previsão é julho. Da Eletrobras, certo? 5G Eletrobras também. Tá certo. 5G e Eletrobras, julho. Falamos também do Wi-Fi Brasil. Para terminar, então, ministro, vi que o senhor tweetou aqui agora há pouco, tem a ver com a tua área também das comunicações, que foi esse corte de impostos. 10% nos impostos. O Ministério da Economia definiu esse corte, algo que vai favorecer também o consumo de materiais eletrônicos, de produtos eletrônicos e tudo mais. E aí pedir para o senhor, então, comentar essa última notícia e também dar teu recado final aí para os nossos seguidores, esse vídeo que vai estar depois postado em todas as redes do ranking dos políticos. Então, em relação ao corte de impostos, como eu falei, é um governo liberal na economia, 100%. Nós temos Paulo Guedes no comando, toda a equipe econômica, o Banco Central, Roberto Campos, que vai agora deixar de ser ministro, que o Banco Central vai virar independente. Nenhum governo fez isso até hoje, nenhum. Já tem candidato dizendo que se um dia fosse ganhar, iria retroagir e voltar a vir para o Ministério. Então, isso mostra da liberdade econômica que é o governo. Teve a MP da própria liberdade econômica, hoje, corte de impostos. Paulo Guedes, sempre ficam dizendo que Paulo Guedes vai cair, que vai isso, que está fraco, mas eu digo porque eu participo das conversas. Todas as vezes, vários ministros eles têm ações, eles
vão para o presidente, eles fazem proposições, mas no final do dia, quem decide é a economia. É o veto da economia e o presidente aceita o veto. Então, muitas vezes sai ruído porque algum ministro propõe alguma coisa para o presidente, ele consulta a economia. No meio do caminho sai o ruído. O fura-teto e tudo mais, né? Só que no final do dia aquilo nunca iria acontecer sem a economia concordar. Certo. Então, assim, podem ficar tranquilos que o governo tem compromisso fiscal. Nós queremos manter juros baixos, inflação baixa. Nós sabemos do desafio da pandemia, precisamos comprar vacinas para já. Então, o governo já tem 560 milhões de vacinas para esse ano. Eu tenho até aqui a previsão, eu queria dar. Cadê aquela lista? Os 562 milhões de doses contratadas até o final do ano. Né? Então, isso assim, já tá fechado. Isso daí já está garantido que vamos receber, é isso? Já garantido que vamos receber. Entendeu? Então, não podia ser antes um pouco, com a ministro? Pfizer, por exemplo. Não atrasou um pouco, não? Essa é a grande crítica feita ao governo em relação à pandemia, ministro, as vacinas principalmente. A demora para fechar esses contratos, né? Não, o que aconteceu foi o seguinte, até hoje o TCU deu uma notícia positiva. Até recebi do ministro do TCU, aqui, ó, o ministro Bruno Dantas, me mandou uma decisão que o Ministério da Saúde tem total liberdade para comprar vacina, mesmo com cláusulas ofensivas à legislação brasileira. O único entrave que teve foi o da Pfizer, que tinham três pontos que um deles era insuperável, que era que eles não aceitavam ser responsabilizados por nada que acontecesse no Brasil e que não aceitavam sofrer processo em território brasileiro. Né? Então, isso aí, depois que o Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco, eles conversaram, eles aprovaram a lei, né, alteraram a lei, agora o TCU deu mais tranquilidade e compramos a Pfizer com entregas até setembro, que a princípio ia ser 100 milhões de doses até dezembro, e eles garantiram até setembro. Então, eu só vou dar um cronograma aqui rápido. O pessoal da assessoria aqui está me pressionando para a gente encerrar, que o senhor tem compromisso. Então, mas vamos lá, para encerrar. Vamos encerrar, então, ministro. Entrevista agora. Então, exatamente. Tá, 562 milhões de doses. Agora, março, 38 milhões, 57 em abril, 47 em maio, 50 em junho, 42 em julho, 65 em agosto, enfim, 94 em setembro. Eu vou postar nas redes sociais, mas vocês fiquem tranquilos que nós estamos trabalhando diuturnamente para que a gente possa vacinar o mais rápido possível, porque vacinar é a nossa saída para que a gente possa retomar a economia. Tá? É isso aí. Um abraço a todos aí. Obrigado ao ranking dos políticos. Eu que agradeço a gentileza, portas abertas aqui do ranking, sempre que tiver algo importante para passar. Um abraço a todos os seguidores e até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.